alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início agora à aula introdutória do primeiro trimestre de 2013. Queremos aproveitar a oportunidade para agradecer aos amados irmãos pelas orações e pelas contribuições que tiveram para com o portal Escola Dominical no ano de 2012. Queremos também, desde já, diante de alguns comentários feitos por alguns amigos e irmãos do portal Escola Dominical, pedir escusas pelo nosso trabalho artesanal do portal Escola Dominical. O portal Escola Dominical, ele não tem a participação a não ser voluntária de amigos e irmãos que têm contribuído para a sustentação desse trabalho, principalmente dos irmãos que participam ali do estudo dos professores e amigos da Escola Dominical na Igreja do Belenzinho, de onde nós transmitimos as nossas aulas ao vivo, as aulas interativas, que esta pré-aula não substitui, nós gostamos sempre de insistir. Se não fossem aqueles abnegados irmãos e uns poucos irmãos que têm nos ajudado através da internet, nós sequer estaríamos produzindo este material. A verdade, irmãos, é que nós não temos apoio de ninguém, a não ser desses abnegados irmãos, e por isso nosso trabalho é artesanal. Eu espero que os irmãos levem em consideração isto, levem em conta que nós não temos equipamentos. Eu estou mesmo aqui na minha residência neste momento, dentro do meu pequeno escritóriozinho, com a webcam de um notebook que nós ganhamos de presente, para poder compartilhar com os irmãos aquilo que podemos melhorar as nossas escolas bíblicas dominicais. Esta é a realidade do Ministério do Ensino nos nossos dias, infelizmente, mas estamos aqui agradecendo a Deus pelo apoio, pela audiência dos irmãos, e esperamos que os irmãos compreendam isto e orem para que Deus, que é o dono do ouro e da prata, possa nos dar melhores equipamentos, e se os irmãos puderem contribuir também, nós agradeceríamos. Mas não é o nosso intuito aqui ficar pedindo dinheiro, não é nós estamos dando o melhor que temos com aquilo que temos. E nós vamos iniciar então agora este primeiro trimestre de 2013. Esse primeiro trimestre de 2013, que tem como título Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. É esse o título desse trimestre, um trimestre muito importante, porque nós vamos estudar a vida de dois grandes profetas do Antigo Testamento. Nós vamos estudar a vida de Elias e a vida de Eliseu. Estes dois grandes profetas, estes dois grandes gigantes espirituais que servem de ensino para nós. É verdade que o apóstolo Paulo, escrevendo ali na Epístola aos Romanos, no capítulo 15 e no versículo 4, diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que foi escrito na Bíblia Sagrada foi escrito para o meu ensino, para o seu ensino. A vida, portanto, de Elias e de Eliseu não é diferente. Nós temos aqui duas biografias que, assim como todas as biografias da Bíblia Sagrada, servem para o nosso ensino. E Elias e Eliseu não são diferentes. Mas o ensino, o estudo do ministério de Elias e de Eliseu, para nós assume uma nuance muito oportuna. Por quê? Porque Elias e Eliseu viveram numa época de grande apostasia, numa época de grande desvio espiritual do povo de Israel. Talvez o momento em que Israel mais se distanciou de Deus, em que o culto a Deus esteve em xeque.
foi justamente o período desses dois profetas. Isso nos ensina com muita clareza que, ao estudarmos a vida de Elias e de Eliseu, nós podemos aprender algumas coisas. A primeira é de que Deus não se esquece das suas promessas, mesmo diante do grande desvio espiritual do povo. A segunda é que, por não se esquecer, Deus levanta homens fiéis a ele neste período de grande apostasia. Então Deus não fica inerte num período de grande desvio espiritual. Deus providencia homens fiéis que possam servi-lo mesmo durante este período. E isso para nós é muito importante, irmãos, porque nós vivemos um período muito similar aos dias de Elias e de Eliseu. Com muita certeza, hoje, na iminência que estamos do arrebatamento da igreja, nós vivemos a apostasia, o grande desvio espiritual que a Bíblia diz que viria antes do arrebatamento da igreja. É o que Paulo ensina lá na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Ele diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então o apóstolo Paulo ele diz que o dia de Cristo, o dia do arrebatamento da igreja, porque é disto que Paulo está falando, porque nós devemos ver este texto em consonância com o texto de 1 aos Tessalonicenses, quando Paulo fala do arrebatamento. Paulo diz que antes do arrebatamento, antes do dia de Cristo, viria a apostasia. E a apostasia redundaria na manifestação do homem do pecado, do filho da perdição, que é o anticristo. É exatamente este o período que nós estamos vivendo hoje. O período da apostasia. É o período em que há um grande desvio espiritual. Um período em que a igreja, acho que em toda a sua história, nunca se distanciará tanto. Aqueles muitos cujo amor vai esfriar, que Jesus diz, que estão no seio da igreja, que irá se distanciar muito da presença do Senhor. Mas é num momento como este que Deus está pronto a levantar outros Elias, outros Eliseus, para serem fiéis ao Senhor e levarem a mensagem de arrependimento dos pecados ao povo de Deus que está desviado. Então, quando nós estudamos a vida de Elias e de Eliseu, vamos estudar num momento muito oportuno, porque assim como nos dias de Elias e de Eliseu, nós estamos vivendo dias de grande desvio espiritual, de grande apostasia. E Deus quer levantar homens como Elias e como Eliseu para que levem a mensagem de Deus e levem a mensagem do arrependimento dos pecados. A apostasia é grande, o desvio espiritual é enorme, mas o nosso Deus não muda e é o mesmo. E ainda há lugar para homens fiéis a Deus. É possível ser fiel a Deus, mesmo num período de apostasia espiritual. É possível ser usado tremendamente por Deus, com sinais, prodígios e maravilhas, mesmo numa época de apostasia espiritual. É este o ensino que o estudo das vidas de Elias e de Eliseu nos trazem para a igreja. E é por isso que o subtítulo do nosso trimestre é Um Ministério de Poder para toda a igreja. Mesmo em meio à apostasia, mesmo em meio ao desvio espiritual, Deus pode manifestar através dos seus servos o poder de Deus. E isto foi provado nos dias de Elias e de Eliseu, que eram os dias da lei, dia em que o Espírito Santo tinha uma atuação contida, que dirá nos nossos dias, quando o Espírito Santo foi derramado para toda a igreja. Aí, neste ponto, nós não temos dúvida. Se Elias e Eliseu puderam,
muito mais poderemos nós fazer diante da plenitude do Espírito Santo na dispensação da graça. O nosso comentarista desse trimestre é o pastor José Gonçalves, que já tem alguns anos adentrado no quadro de comentaristas na Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Pastor José Gonçalves, teólogo, grande estudioso das Escrituras, atualmente é o pastor das Assembleias de Deus na cidade de Água Branca, no estado do Piauí. No ano passado, ele nos brindou com aquele estudo a respeito da verdadeira prosperidade bíblica. E agora vem nos ensinar com o seu grande entendimento, com a sua grande erudição, com a sua grande unção, a respeito da vida dos profetas Elias e Eliseu. Além da revista, o pastor José Gonçalves publicou um livro pela CPAD chamado Porção Dobrada, onde nos dá pormenorizadamente uma análise das vidas de Elias e de Eliseu. Como nós sempre fazemos, pois aprendemos com o pastor Antônio Sebastião, diretor da Faculdade Teológica lá de Santo André, nós vamos começar o trimestre pela capa, não é? Esta capa que os irmãos podem ver aí, ela tem uma cruz, uma pomba e uma chama. Todos símbolos ligados ao Novo Testamento. Alguém pode dizer, mas se nós vamos estudar Elias e Eliseu, por que a capa nos fala a respeito de símbolos pertinentes à igreja, ao Novo Testamento? Exatamente por causa do nosso subtítulo. Um ministério de poder para toda a igreja. Elias e Eliseu, eles vêm nos trazer a ideia de que o ministério de Deus, a mensagem da palavra de Deus, ela precisa ser demonstrada com o poder de Deus. Não podemos dissociar a pregação da palavra com a manifestação do poder de Deus. Por quê? Em primeiro lugar, porque a própria pregação do Evangelho é o poder de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então a própria palavra de Deus, o próprio Evangelho, as boas novas de salvação que são pregadas pela igreja, já são o poder de Deus. Então o Evangelho já é o poder de Deus. Por quê? Porque a palavra, ela traz a fé salvadora. E aí nós temos o maior milagre que pode acontecer para um ser humano, que é a salvação. A palavra de Deus, ela vem, e quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós recebemos a fé salvadora. E é a fé que é um dom de Deus que nos faz crer em Jesus Cristo. E aí nós somos perdoados dos nossos pecados. Nós passamos da morte para a vida. Nós voltamos a ter comunhão com o Senhor. E é por isso que a palavra de Deus, ela em si, já é o poder de Deus. Veja bem que o apóstolo Paulo não disse que o Evangelho tem o poder de Deus ou transmite o poder de Deus. Não. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, em primeiro lugar, a palavra, ela já mostra o poder de Deus. A palavra, e na vida de Elias e de Eliseu, nós vamos ver isto. A palavra profética foi sempre a arma utilizada pelos profetas Elias e Eliseu para fazer a diferença, para fazer o ministério, para mostrar o poder de Deus numa época de crise espiritual. Elias aparece do nada e diz que, segundo a sua palavra, não haveria mais chuva sobre a terra. E assim vieram 3 anos e meio de estiagem e de seca sobre
Israel. Eliseu, conforme a sua palavra, também determinou, fez o maior número de milagres no Antigo Testamento. Ele fez 14 milagres e depois de Moisés é o profeta que mais milagres faz em todo o Antigo Testamento. Mas sempre pelo poder da sua palavra. A palavra de Eliseu. Eliseu aprendeu com Elias. E a primeira coisa que ele diz é quando ele volta, já com a capa do profeta Elias, à beira do Rio Jordão, ele diz: onde está o Deus de Israel? E o Rio Jordão se abre e ele volta, passa em seco o Rio Jordão, o seu primeiro milagre, já pelo poder da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é o próprio poder. Isso nós aprendemos com Elias e com Eliseu. E é por isso que nós temos o nosso subtítulo dizendo que é um ministério de poder. Começa pela palavra. Pela palavra. E a palavra, ela tem este poder. Por quê? Porque o próprio Cristo é a palavra. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo 1, nós vemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Ele é a palavra. E é por isso que nós temos na capa da nossa revista a cruz. A cruz, ela representa o êxito do ministério de Cristo Jesus. Jesus, sendo o Verbo, se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, e ele morre por nós na cruz do Calvário. E a partir do momento em que ele morre na cruz do Calvário, nós entramos em comunhão com Deus. Porque é por Cristo, pela morte de Cristo, que nós nos reconciliamos com o Senhor. E este ministério da reconciliação com Deus é que nos traz o poder de Deus, que é a própria palavra que se fez carne e que habitou entre nós. Então, a partir do sacrifício de Cristo no Calvário, nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós passamos a ter comunhão com o Espírito de Deus, comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E porque nós guardamos a palavra, Pai, Filho e Espírito Santo vem fazer morada em nós. João escreve as palavras que o próprio Jesus nos diz, lá no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu João, no versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Nós somos morada de Deus. Nós somos casa de Deus. Por quê? Porque guardamos a palavra. A palavra e a cruz aqui simboliza a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte, e é através do seu sacrifício que nós entramos em comunhão com Deus e passamos a ter Deus em nós. Deus faz morada em nós. E se Deus está em nós, porque aceitamos a palavra, e a palavra é o poder de Deus, nós temos de ter um ministério de poder. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter a palavra. A palavra. Nós precisamos crer na palavra, amar a palavra, guardar a palavra. E quando isso acontece, Pai e Filho vêm fazer em nós morada. O Espírito Santo habita em nós. E nós já temos o poder de Deus. E nós já somos vestidos do poder de Deus. Por isso que a igreja precisa ter um ministério de poder. Para isto, precisa ter a palavra. E Elias e Eliseu nos ensinam que tudo parte a partir da palavra. Tudo sai, tudo é gerado através da palavra. Mas
Na nossa capa nós temos também a pomba, que simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem habitar no crente quando o crente se converte. Quando ele crê em Cristo, tem perdoados os seus pecados, ele entra em comunhão e nós somos vivificados em Cristo. O Espírito Santo vem morar em nós, porque agora nós temos vida, e vida em abundância. Então, o Espírito Santo vem sobre nós, assim como veio sobre Elias e sobre Eliseu, que eram homens de Deus, que viviam no tempo da lei, onde o Espírito Santo não era derramado a todos os servos de Deus, mas somente aqueles escolhidos, aqueles ungidos, profetas, reis, sacerdotes. Então, Elias e Eliseu, eles atuaram como atuaram, porque o Espírito de Deus estava sobre eles. E isso era conhecido de todos. Quando nós abrimos a Bíblia ali, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, nós vamos ver que quando Elias vai se apresentar a Acabe, depois dos 3 anos e meio de seca, ele se apresenta ao mordomo do rei, Obadias, que era um servo de Deus. E diz para Obadias chamar o rei Acabe, porque ele tinha que se apresentar a Acabe. Mas Obadias ficou receoso, porque ficou com medo que, no momento que ele fosse chamar o rei Acabe, o Espírito de Deus levasse Elias para outro lugar. É o que nós vemos lá em 1 dos Reis, capítulo 18, versículo 12. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Então, Obadias, sendo um homem temente a Deus e sendo mordomo do rei, ele sabia que Elias tinha comunhão com o Espírito de Deus. Tanto que o Espírito de Deus poderia tomá-lo e levá-lo para outro lugar. Então, uma das características que nós temos de ter para ter um ministério de poder é estar em comunhão com o Espírito Santo. É estar em uma vida de santidade, de separação do pecado, para que possamos efetivamente ter comunhão com o Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, que é conhecido pelos estudiosos da Bíblia como o capítulo do Espírito, ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para que a igreja possa exercer o seu papel, ela precisa estar em comunhão com o Espírito Santo, assim como Elias e Eliseu estavam em comunhão com o Espírito Santo. Nós falamos a respeito de Elias, mas também com relação a Eliseu, esta era uma realidade. Quando nós abrimos a Bíblia lá no 2º livro dos Reis, no capítulo 4, versículo 9, diz assim, aquela mulher sunamita, e ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Eliseu, ele tinha um testemunho, ele não precisava colocar uma melancia no pescoço, escrito assim: eu sou servo de Deus. Não, porque ele tinha comunhão com o Espírito Santo, a ponto de que aquela mulher, só pelo andar de Eliseu, ter dito ao seu marido: este é um santo homem de Deus. A expressão homem de Deus naquele tempo queria dizer um homem que tinha comunhão com Deus, que tinha o Espírito de Deus, um profeta. Mas ela ainda faz questão de salientar: é um santo homem de Deus. Então, irmãos, o Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, que só vem através de uma vida de santificação, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, é uma necessidade para que nós tenhamos um ministério de poder para a igreja. E é por isso que está aqui na nossa capa. Além da cruz, que fala da obra de Cristo no Calvário, da importância da palavra, do verbo que se fez carne, também nos coloca a pomba, mostrando que o Espírito Santo, ele é uma necessidade, ele é indispensável para que eu e você tenhamos um ministério de poder, para que eu e você possamos
verdadeiramente ter o mesmo êxito que tiveram Elias e Eliseu em seus ministérios. E por fim, nós temos uma chama de fogo. Aqui na parte de baixo da revista, nós temos aqui uma chama de fogo que nos fala do fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo. E isso nos faz lembrar o que João Batista disse na sua pregação. O último profeta da lei, que nós vemos lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, no versículo 11, João Batista dizendo: E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui está. Este fogo representa o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, que é próprio da igreja. Nos dias de Elias e de Eliseu, não havia batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma realidade trazida por Jesus, trazida pela graça. Veja que João Batista diz: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu. É ele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o batismo com o Espírito Santo é uma realidade da dispensação da graça. Mas Elias e Eliseu, eles são figuras dos crentes batizados com o Espírito Santo. O poder de Deus atuou na vida de Elias e de Eliseu muito acima do que atuou na vida dos outros profetas, com exceção de Moisés. Então Elias e Eliseu, eles são protótipos, eles são figuras, símbolos da igreja que depois de Cristo, quando viesse a graça e a verdade, receberia o revestimento de poder para serem testemunhas. O próprio Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, ele repete, relembra esta profecia de João Batista. Ele diz assim, em Atos capítulo 1, versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Isto nós lemos em Atos capítulo 1, versículo 5. E no versículo 8 Jesus diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E Pedro, na sua pregação no dia de Pentecostes, não é? Ele confirma que aquilo que Jesus tinha prometido e aquilo que tinha sido profetizado por Joel, e quando ele prega depois da cura daquele coxo da Porta Formosa, no capítulo 3, ele diz assim no versículo 20, e que envie ele a Jesus Cristo, que já antes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Então, Pedro, ele faz questão de dizer que aquele poder que a igreja recebe com o revestimento do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, é algo até o tempo em que Jesus restaurará todas as coisas. Ou seja, é algo que vai ser distribuído até o final da dispensação da graça. Até o momento em que Jesus começa a restaurar todas as coisas. E isto ele começa a fazer derramando juízo sobre a terra por tê-lo rejeitado a partir do arrebatamento da igreja. Então nós vemos que esta chama da capa nos fala da necessidade que temos de sermos revestidos de poder. Para quê? Para podermos confirmar a palavra com sinais e prodígios. É assim que aconteceu a partir do início da igreja. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 20, é dito assim, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, o Senhor nos reveste de poder para que nós confirmemos a palavra, que já é poder de Deus, com sinais e maravilhas. E esses sinais e maravilhas estão presentes na vida e no ministério
de Elias e de Eliseu. Então, Elias e Eliseu, eles servem como figuras do que Deus espera da igreja. Ou seja, Deus espera da igreja que ela tenha a palavra, que ela pregue a palavra, que ela parta da palavra, como faziam Elias e Eliseu, e daí porque a cruz de Cristo está na nossa capa, que ela tenha comunhão com o Espírito Santo, que ela se faça morada do Espírito Santo. Por isso nós temos a pomba, assim como Elias e Eliseu eram reconhecidos pelo povo como homens que tinham comunhão com o Espírito de Deus, que eram cheios do Espírito de Deus, e por fim, que confirme a palavra com sinais, prodígios e maravilhas, assim como aconteceu na vida de Elias, que fez 7 milagres, assim como aconteceu na vida de Eliseu, que fez 14 milagres. E aí está a porção dobrada que Eliseu teve em relação a Elias. É isto que nós precisamos fazer, como fizeram os apóstolos. E é assim que nós devemos fazer. Uma igreja que tenha a palavra de Deus, cujo poder salva as pessoas. Uma igreja que tenha comunhão com o Espírito Santo. Uma igreja que, por ter comunhão com o Espírito Santo e por pregar a palavra de Deus, vê confirmada esta palavra através de sinais, prodígios e maravilhas. O nosso trimestre tem 13 lições que nós podemos dividir em 2 blocos. A primeira lição é uma lição introdutória. Nós vamos ver o contexto histórico em que Deus levantou Elias e Eliseu. Nós vamos ver como foi difícil para Elias e Eliseu servirem a Deus e terem o ministério que tiveram. Porque quando nós lemos os milagres de Elias, os milagres de Eliseu, nós pensamos que foi num lugar fácil, num momento fácil, numa situação fácil. Mas nós vamos ver, nesta lição número 1, que foi um momento terrível que vivia o povo de Deus. Mas mesmo assim, Elias e Eliseu tiveram os ministérios mais bem-sucedidos, mais poderosos da antiga aliança. Por quê? Porque tinham comunhão com Deus e porque estiveram sempre pregando a palavra de Deus, mesmo num período de apostasia espiritual. Então, depois desta primeira lição, com uma lição introdutória, onde iremos ver o contexto histórico, social, político e econômico dos dias de Elias e de Eliseu, nós então partimos para o primeiro bloco. O primeiro bloco, que é o bloco mais substancioso do trimestre, nos fala a vida do profeta Elias. A lição número 2 vai falar Elias o Tisbita, é a apresentação de Elias. Nós vamos ver quem é Elias, como ele desenvolveu seu ministério. É uma lição panorâmica a respeito da vida do profeta Elias. Depois, na lição de número 3, nós vamos estudar sobre a longa seca sobre Israel. A primeira palavra profética de Elias foi de que não haveria chuva sobre a terra. Na lição número 4, nós vamos estudar o desafio que houve entre Elias e os profetas de Baal e Azera, ou Azerá, como queiram, que pôs fim a este período de seca. Esse desafio entre Elias e Eliseu, entre Elias e os profetas de Baal e de Azera, pôs fim a este período de 3 anos e meio de seca. Na lição de número 5, nós vamos ver o grande fracasso espiritual de Elias. Apesar de ser um gigante espiritual, Tiago, escrevendo sua carta, diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era um grande homem de Deus, mas não deixava de ser homem. Então nós vamos estudar um homem de Deus em depressão. É a lição de número 5, é aquele momento da fraqueza espiritual do profeta Elias. Na lição de número 6, nós vamos voltar um pouco. As lições não estão em ordem cronológica. Nós vamos voltar um pouco na lição de número 3, 6, e vamos estudar a viúva de Sarepta. O primeiro milagre de ressurreição de mortos da Bíblia foi feito pelo profeta Elias na casa desta viúva em Sarepta de Sidom, esta viúva que o acolheu na parte final da seca. Então nós vamos estudar não só o milagre da ressurreição do filho da viúva de Sarepta, mas também
toda a estada do profeta ali na cidade de Sarepta de Sidom. Na lição de número 8, nós vamos estudar sobre o legado de Elias, ou seja, o que Elias deixou para cada um de nós, né? Aliás, desculpa, estou pulando uma lição, na lição de número 7, nós vamos estudar sobre a vinha de Nabote, né? O episódio em que, instigado por Jezabel, Acabe toma aquela vinha que pertencia a Nabote e acaba recebendo então a mensagem, como resultado, a mensagem de Elias de que a sua casa, a casa de Acabe, seria destruída por causa deste pecado que foi o ponto final da tolerância divina para com Acabe e Jezabel. Assim, aí sim, na lição de número 8, nós vamos estudar o legado de Elias. Ou seja, nós vamos ver qual foi o que Elias deixou para Israel e para o povo de Deus. E também a sucessão de Elias. Como Elias cuidou da sua sucessão, como Deus escolheu Eliseu e como ele discipulou o profeta Eliseu. Na lição de número 9, nós vamos estudar o último episódio que a Bíblia nos fala a respeito do profeta Elias, já séculos depois da morte de Elias, que é a presença de Elias no Monte da Transfiguração. Quando Jesus se transfigurou, a Bíblia diz que Moisés e Elias apareceram ali no monte, conforme puderam ver Pedro, Tiago e João. E nós vamos ver então qual o significado dessa aparição de Elias no Monte da Transfiguração, o que ele simboliza para todos nós e o que o Senhor Jesus nos ensina com esta aparição. Depois que nós estudamos o profeta Elias, portanto, da lição 2 até a lição 9, as 4 últimas lições serão dedicadas ao profeta Eliseu. É o segundo bloco do trimestre. Na lição de número 10, nós vamos ver há um milagre em sua casa. Também aqui não há uma ordem cronológica. O nosso comentarista já vai falar daquele milagre da multiplicação do azeite da botija na casa daquela viúva de um dos filhos dos profetas. Não é? Então, nós já vamos falar deste milagre a respeito de Eliseu. Na lição de número 11, nós vamos estudar os outros milagres de Eliseu. Não é? É uma lição que, inclusive, será extensa, porque Eliseu fez 14 milagres. É verdade que na lição número 10 nós vamos estudar um deles, e também nós vamos acabar estudando, nas lições 12 e 13, outros 2 milagres de Eliseu. Mas, de qualquer maneira, essa lição número 11, nós vamos ter que estudar aí pelo menos 11 milagres de Eliseu. Na lição de número 12, nós vamos ver o relacionamento de Eliseu com a escola dos profetas. Tanto Elias quanto Eliseu, além de se preocuparem com a palavra, eles também se preocupavam com o estudo da palavra. Tanto Elias quanto Eliseu são vinculados à escola dos profetas, que foi criada por Samuel. Isto mostra que um homem de Deus, isto mostra que a igreja tem que se preocupar com o ensino da palavra, dar prioridade à transmissão da palavra de Deus. Não ficar apenas na palavra profética, mas no estudo das Escrituras. E esta preocupação que tanto Elias quanto Eliseu tinham com o estudo da palavra, nós veremos na vida de Eliseu, na lição de número 12. E por fim, na lição de número 13, nós vamos estudar a morte de Eliseu. A morte de Eliseu nos traz muitas lições. Elias não morreu. Ele foi levado aos céus, foi arrebatado. Mas Eliseu morreu. Apesar de ter a porção dobrada do Espírito, ele morreu. E nós aprendemos com a morte de Eliseu muitas lições. Uma delas é de que Eliseu morreu doente. Apesar de ser o profeta que mais sinais fez no Antigo Testamento, depois de Moisés, ele morreu doente. A mostrar que a doença não é algo que acontece apenas para quem peca. Mesmo depois da morte de Eliseu, Eliseu fez um milagre. O 14º milagre de Eliseu foi uma ressurreição quando ele já estava morto. Uma pessoa foi jogada no seu sepulcro
e ao tocar os ossos do profeta, reviveu. Então isso nos mostra também que a morte nem sempre simboliza o final do ministério de um homem de Deus. Então nós temos muitas lições a respeito da morte de Eliseu, e com isso nós estaremos terminando o nosso trimestre. É, sem dúvida alguma, um trimestre importante. Um trimestre, como disse o pastor José Serafim, naquela abordagem, que foi a verdadeira introdução do nosso trimestre. Nós aqui estamos dando uma visão panorâmica do trimestre. É uma lição para que nós reflitamos, amados irmãos, se estamos cumprindo, nestes dias de apostasia, o papel que Deus quer que nós cumpramos. E qual é o papel que Deus quer que nós cumpramos? O papel que Elias e Eliseu exerceram nos seus dias. Será que eu e você podemos dizer que estamos correspondendo ao desejo de Deus, assim como corresponderam os profetas Elias e Eliseu? Se a resposta não for positiva ou afirmativa, que o estudo deste trimestre possa fazer com que mudemos as nossas condições, mudemos a nossa conduta, para que, aos olhos do Senhor, possamos ser, na medida da nossa capacidade, Elias e Eliseu, em dias de apostasia. Amém. Saúde a todos os amigos, os internautas da Escola Dominical, do portal Escola Dominical, com a paz do Senhor. Quero desejar a todos boas festas e que Deus, nesse ano que se aproxima, possa nos dar cada dia mais força, graça, amor pela sua palavra, e não somente por aprender, mas para transmitir, porque esse é o objetivo do portal Escola Dominical, transmitir a palavra de Deus, ajudando os ministros, professores de escola dominical, membros em geral, a cada dia mais crescermos no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo saudar os internautas com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles que servem a Deus de coração. Desejo dizer a vocês, agradeço as orações de vocês por esse ano de 2012, que foi uma bênção maravilhosa para o nosso portal da Escola Dominical. E também quero desejar a vocês um Feliz Natal e o ano de 2013 repleto de bênção, em que Deus realmente venha abençoar a cada aluno e a cada professor da Escola Dominical. Contamos com vocês em 2013. Fique conosco e Deus irá abençoar vocês ricamente em nome de Jesus. Amém. Que nos acompanharam durante todo o ano de 2012. Estamos agora no limiar deste ano, entrando no ano de 2013, graças a Deus pelo ano de bênção, de vitória, pelo que podemos aprender e crescer na graça de Deus. Desejamos a todos os nossos amados irmãos que nos acompanham um feliz 2013 e que continuemos amando e servindo a Deus e aprendendo sempre da sua palavra. O nosso fraternal abraço em nome de Jesus. Amém. Saúdo os irmãos que acompanham no portal da Escola Dominical com a paz do Senhor. Quero agradecer, desejar a todos os irmãos que contribuíram durante o ano de 2012 para que esse portal pudesse continuar no ar. E aguardamos que os irmãos continuem contribuindo e pedindo outros para contribuir em 2013. Faço minhas palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Prezado internauta, o seu trabalho de contribuir com esta obra não é vão no Senhor. Que o Senhor vos abençoe em tudo. Amém. Gostaria de saudar os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com paz do Senhor, e desejar aos nossos amigos um Feliz Natal e um próspero 2013. Este ano foi um ano de grandes bênçãos para o portal Escola Dominical, para todos nós,
para os amados irmãos que sempre nos acompanharam, e é gratificante terminarmos o ano estudando a palavra do Senhor. Que este empenho pelo estudo da palavra de Deus, que este amor pela palavra de Deus possa nos acompanhar durante o ano de 2013. É o que nós desejamos em nome do Senhor. É com muita alegria que eu saúdo os nossos irmãos e irmãs do Portal Escola Dominical com a paz do Senhor. Estamos ao final de mais um ano, onde a graça e a misericórdia de Deus têm nos ajudado. Somos gratos aos irmãos que têm orado por nós, também têm contribuído para que nós possamos manter mais esse serviço para o Senhor, para a sua obra, e pedimos aos amados que continuem orando por nós, continuem também ajudando aqueles que assim sentirem nos nossos corações, e que o nosso desejo é que os irmãos tenham boas festas nesse final de ano e um ano de 2013 repleto da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus e continuamos em mais um ano segundo a graça do nosso Deus.